Olá pessoal, sou o professor Maia, eu estou aqui para dar uma aula, uma revisão de biologia para vocês. Portanto, hoje nós vamos verificar dois assuntos. Um deles é com relação à origem da vida e outro com relação à embriologia. Portanto, nós vamos trabalhar essa determinada disciplina hoje aqui, não é? Então, observem que nós vamos trabalhar, iniciar exatamente com a origem da vida. A origem da vida existem várias hipóteses. Uma delas, sobre a Bíblia, nas quais Deus criou. Deus criou o mundo no sétimo dia, acabou criando os animais, os mares, o ar, etc. Mas, portanto, na academia, isto é, nos vestibulares, esse daí geralmente não é aceito. O que é aceita são determinadas teorias, nas quais nós vamos verificar algumas teorias de vida aqui. Nós temos uma das teorias, é a teoria chamada abiogênese. Essa determinada teoria foi dada por Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. O que é que aconteceu? Então ele dizia o seguinte, né? Que uma matéria bruta, ela poderia originar um determinado ser vivo. O que quer dizer uma matéria bruta? Poderia ser um capim, poderia ser uma matéria morta que estivesse ali, poderia dar origem a um determinado ser vivo. Um exemplo, porém, que seria o lixo. O lixo, nesse caso, poderia dar origem a ratos e moscas e assim sucessivamente. Então ele dizia o seguinte, acreditava que existia um princípio ativo. Mas para você entender o que quer dizer um princípio ativo, significaria como se fosse uma alma, uma determinada força externa, que naquele determinado momento que chegasse esse determinado princípio ativo, nessa matéria morta já surgiria um determinado ser vivo. Portanto, essa determinada teoria, ela não é bem aceita. Aí depois nós temos já uma experiência de Francesco Redi. Francesco Redi, naturalmente, foi o indivíduo que ele era médico e, ao caminhar, ele verificou que mesmo uma determinada cobra em decomposição e aí percebeu uma grande quantidade de moscas que estavam ali e aí ele tentou fazer esse mesmo projeto, né, que seria essa determinada experiência, porque depois dessas moscas vieram determinadas larvas. Então, o que é que ele fez? Ele vai fazer determinadas experiências. Portanto, o Redi vai utilizar o que mesmo? Ele pega 3 frascos e vai colocar determinada matéria orgânica, que seria pedaço de carne, ou sucessivamente. Um dos frascos ele vai deixar totalmente lacrado. O outro ele vai colocar uma espécie de uma gaze em cima. E o outro ele vai deixar aberto. Ele vai deixar isso daí vários dias, ele vai perceber que naquele que estava totalmente aberto, vai dar origem a determinadas larvas aqui, juntamente aonde estava a carne. Nesse outro frasco, onde se tinha a gaze, vai surgir algumas larvas somente aqui em cima. E nesse outro que estava lacrado, não originava. E aí o que é que aconteceu? Essas determinadas larvinhas, né? Daí uns tempos elas pegaram e sumiram, né? Elas se movimentam e da noite para o dia elas sumiram. E aí então ele volta, né, a fazer a determinada experiência. Portanto, essa determinada experiência ele vai deixar esses frascos abertos e aí assim que surgiu essas determinadas larvas, ele lacrou aquele recipiente. Portanto, ali nasceram aquelas larvas, elas desenvolveram, não tinha onde sair. E daí ele percebeu determinadas moscas naquele determinado compartimento que estava primeiramente aberto, que depois ele fechou. Portanto, essas determinadas larvas deram origem a uma espécie de um ovo, nada mais é do que a transformação desse animalzinho. E aí o que aconteceu? Vai dar origem à mosca, que ele falou até no seu processo, no seu trabalho. Moscas, apareceram moscas parecidas com aquelas que tem no açougue. Em outras palavras, são as varejeiras. Então, ele acabou dizendo da seguinte maneira: a vida provém da pré-existente. Por isso mesmo é uma teoria chamada o que mesmo? Teoria da biogênese. Então ele foi o primeiro a falar sobre a teoria da biogênese. Aí depois que Redi faz esse determinado trabalho,
Aí aparecem outros contestando, nas quais Spallanzani foi contestar, né? Depois Needham também vai contestar, né? Aí Spallanzani também um outro que era defensor da teoria da biogênese, mas eu vou falar apenas essa daqui, a teoria de Pasteur. Pasteur, portanto, foi um indivíduo que derrubou, portanto, essa determinada teoria, tanto a biogênese quanto essa origem da vida, geração espontânea. A partir do momento, em 1860, Louis Pasteur, ele era o que mesmo? Através do seu experimento, ele vai provar que a vida provém da pré-existente. E ele faz um determinado experimento com bastante simplicidade. Ele pega um determinado balão e ele vai fazer o que mesmo? Esse chamado bico de cisne ou pescoço de cisne. E aí ele vai deixar esse daqui aberto e aí ele vai colocar o que mesmo? Um pouco ali, vai aquecer. Esse determinado aquecimento vai subir o que mesmo? Determinada quantidade de vapor d'água, onde essa água vai ficar estagnada nessa região. Então ele aquece, ele esfria, ele aquece, esfria, aquece, esfria. Aí o que é que acontece? Ele vai quebrar nessa região, ele encontra alguma coisa. Nesta determinada região ele não encontra nada. Portanto, ele quebra de uma vez a teoria abiogênese, que é da geração espontânea. Portanto, doravante, a vida provém da pré-existente. Bom, se a vida provém da pré-existente, significa a existência de um outro ser vivo. Que como é que surgiu o homem? O homem deve ter originado a partir de um outro ser vivo. Então, esse daqui, ele acaba definitivamente, enterra definitivamente todas as teorias anteriores. Muito bem. Então, aí vários cientistas começaram então a questionar sobre essa determinada origem, né? A origem da vida. Bom, se ele falou que o primeiro ser vivo, né? Ou seja, o ser vivo origina de outro pré-existente, como é que apareceu o primeiro homem, como é que apareceu o primeiro macaco e assim sucessivamente. Então nós temos várias teorias, uma delas é a teoria do Big Bang. Essa determinada teoria do Big Bang, todos os planetas, todos os meteoritos, o que existe no nosso universo, estava tudo concentrado em um local só. A partir do momento que se tem uma alta pressão e altas temperaturas, houve aquela grande explosão chamada o que mesmo? Big Bang. Essa determinada explosão, houve o que mesmo? Todos os planetas, né, foram para distante. Nesse primeiro momento, após essa determinada explosão, esses seriam partículas, nuvem de poeira nesse todo o universo. Essas partículas, esses pequenos meteoritos, alguma coisa, foram se aglutinando. Né? Foram se aglutinando, vai se criando uma determinada gravidade, onde que a nossa Terra, acredita-se que 4,5 bilhões de anos atrás ela se formou. A partir do momento que ela se forma, os primeiros seres vivos surgiram o que mesmo? 1 bilhão após isso daí. Por que não surgiu anteriormente? Porque anteriormente a Terra estava o que mesmo? Muito quente. Imagine você a nossa Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Ela deveria estar, né, uma grande quantidade de vulcões, uma grande quantidade de altas temperaturas. Imagine você que toda a água que nós temos aqui no subsolo, as águas que nós temos, ela estaria praticamente toda na forma de vapor. Então a Terra, ela não tinha condições no início para que haja formação. Então surgem os primeiros, né, seres vivos, aproximadamente 3,5 bilhões. Aí você vai perguntar, questionar, como é que eles têm certeza? Através de estudos de fósseis. Então eles vão verificar através de determinadas reações aí. Nós temos 3 hipóteses sobre a origem da vida. As 3 hipóteses são as seguintes: existe a panspermia cósmica, existe a hipótese heterotrófica, e que é mais aceita atualmente essa daqui. Mas existe uma outra mais nova que nós precisamos também saber. Panspermia cósmica também é conhecida como cosmozoários. Você já deve ter entendido a palavra cosmo. Então, o primeiro ser vivo veio do cosmo. Então, a origem do primeiro ser vivo foi extraterrestre.
Essa determinada teoria, ela ganha-se uma grande força a partir do momento que encontraram determinados fósseis, determinados meteoritos na região da Antártida, né? Ou seja, mais próximo à região Austrália. Nessa região da Austrália, então eles encontram determinados, o que mesmo, fósseis de determinadas bactérias. Então ela ganha-se força. Essa determinada teoria heterotrófica, que é de Opar e Haldane, foi o que mesmo? Uma evolução química da matéria. Ela vai se formando aos poucos até originar os primeiros seres vivos. E nós temos essa determinada hipótese. Portanto, são 3 hipóteses que nós vamos verificar todas elas. Vamos para a primeira lá, que é panspermia cósmica ou também cosmozoária. O primeiro ser vivo, eles dizem que veio lá do espaço. Isto é, determinado meteorito contendo os primeiros seres vivos, vem o que mesmo? Determinados em direção à Terra, e ao entrar à Terra, nós teríamos o que mesmo? Esse primeiro ser vivo. Então, atente para um detalhe: partícula de vida teria caído a partir do que mesmo? Acompanhado de cometas ou então meteoros. Só que ao entrar na Terra, todo planeta meteoro, ela vai aumentar muito a sua temperatura. E a própria radiação ultravioleta no espaço, nenhum ser vivo conseguiria sobreviver. Não é? E essas determinadas hipóteses, que essas determinadas partículas, seriam determinados esporos que caíram aqui e germinaram. Existe uma outra hipótese dessa panspermia cósmica, dizendo que um determinado bloco, um determinado cometa, um meteoro com grande quantidade de gelo, nas quais tinha-se uma partícula, esse determinado esporo lá dentro, ao entrar à Terra, porque vai elevar muito a sua temperatura, então ela vai fazer o que mesmo? Ela vai derreter e vai cair essa determinada partícula. Então essa determinada teoria, ela não é bem aceita. Essa teoria aqui já caiu muito nos Enems anteriores. Então nós queremos saber essa determinada hipótese heterotrófica que é de Opar e Haldane. Opar e Haldane, eles conseguem o que mesmo? Nada mais é do que rearranjo das moléculas ao passar do tempo. Não é uma abiogênese, geração espontânea, não. É uma transformação lenta e gradual dessa determinada matéria. Vai se formando lentamente uma determinada molécula, e essas determinadas moléculas passam a ser o que mesmo? Determinadas substâncias orgânicas, que ao final elas conseguem originar o que mesmo? Ter a capacidade de autoduplicação. Mas como é que é essa determinada hipótese dele? Antigamente nós tínhamos então a Terra, era totalmente recoberta por água. E nós temos vários exemplos disso daí. Antigamente, então, ela era recoberta por água e a água tinha-se grande quantidade de vapor d'água lá no nosso espaço, na nossa atmosfera. Então, grande quantidade de vapor d'água, então nuvens carregadas, nós tínhamos grande quantidade de hidrogênio, grande quantidade de nitrogênio, e até hoje nós temos esse nitrogênio, tinha-se o que mesmo? Amônia em grande quantidade, e o gás também chamado metano. Muito bem, essas determinadas partículas, então elas vão o que mesmo? Se unindo, consegue então através de radiações, ali em cima radiações ultravioleta, e através de descargas elétricas, elas se unem e acabam precipitando determinadas moléculas. Coincidentemente, ela dá origem que mesmo a determinadas moléculas químicas, principalmente moléculas orgânicas. Nesse determinado mar, portanto, tinha-se um mar de sopa orgânica. Esse determinado mar de sopa orgânica acaba dando origem a um primeiro ser vivo denominado de coacervado. Só que não era um ser vivo ainda completo. Aos pouquinhos ele começa a se virar, ter a sua movimentação, e aos pouquinhos ele acaba tendo o que mesmo? Uma molécula de RNA. Essa, então, primeiro ser vivo, na realidade, deveria ter um RNA. Esse determinado RNA, aí sim a célula podia o que mesmo? Se autoduplicar. Nessa determinada autoduplicação, elas foram lentamente, gradualmente, modificando para outros tipos de células.
Lembrando vocês que essas primeiras células dão origem inicialmente aos procariontes. Os seres procariontes são o caso das bactérias, as arqueobactérias. E aí que vai dar origem que mesmo às células que nós conhecemos, que são as células chamadas eucarionte. Então essa determinada hipótese nada mais é do que o seguinte: a nossa atmosfera então tinha metano, hidrogênio, vapor d'água, amônia. Esses determinados compostos através da radiação, através então de grandes descargas elétricas, conseguia se formar determinados compostos orgânicos, como é o caso, o aminoácido, determinados compostos, por exemplo, a glicose e outras substâncias. Esses determinados elementos, devido à temperatura, aquecer e resfriar, acabavam se formando que mesmo determinadas proteínas ou mesmo ácidos nucleicos. E com o tempo ela vai formar uma célula primitiva. Né? Essa determinada célula primitiva que eles chamaram que mesmo após esse determinado conservado. E aí forma-se que mesmo esses organismos primitivos, né? E finalmente já começa a originar os seres mais complexos. Em outras palavras, o que nós tínhamos na atmosfera eram determinadas substâncias inorgânicas, metano, hidrogênio, vapor d'água, amônia. Elas se ligam através de descargas elétricas, através de radiações, forma-se, portanto, os aminoácidos. Esses aminoácidos começam então a se ligar, devido que esse mar aquece e resfria, formava-se, por exemplo, determinadas proteínas. E as determinadas proteínas, ao passar do tempo, deu origem, né, a uma determinada célula. Então, voltando lá, essa água, mais raios, né, mais descargas elétricas, mais radiação ultravioleta, né, originou então matérias orgânicas, como é o caso os hidrocarbonetos, né? Que nada mais é os hidrocarbonetos, é o caso da glicose, frutose, galactose, o amido, o glicogênio, tudo isso daí. Os aminoácidos. Aminoácido nada mais é do que a unidade das proteínas. Forma-se cetonas, forma-se fenóis, e então compostos chamados que mesmo? Orgânicos, não é? Aí, assim que ele deu essa determinada hipótese heterotrófica, que foi muito bem aceita nessa determinada comunidade, aí esse cientista, que também fazia parte de Opar e Haldane, chamado Stanley Miller, ele vai fazer um determinado ambiente fechado, tentando simular aquilo que o seu professor, né, que tinha falado sobre a atmosfera primitiva. Então, nesse ambiente fechado, então ele vai ter que fazer o que? O vapor d'água. Então ele vai colocar água, e aí ele vai colocar o que mesmo, vai aquecer, fazendo com que houvesse que mesmo a presença de vapor d'água. Então, o vapor d'água ele conseguiu dessa maneira. E um outro local aqui, o que é que ele fez? Ele introduziu, né, amônia, nitrogênio, hidrogênio, CO2 e metano. E é nesse compartimento ele ia injetando isso daqui e mais descargas elétricas. Ele largou esse aparelho ligado lá vários dias e depois, por sua surpresa, ele vai encontrar aqui determinados aminoácidos. Então, na realidade, aquilo que seu professor tinha dito na teoria da hipótese heterotrófica, Stanley Miller consegue que mesmo comprovar em um determinado ambiente fechado, demonstrando a atmosfera primitiva. Aí nós temos essa outra hipótese chamada autotrófica. Essa hipótese autotrófica, que quer dizer autotrófica. Autotrófica, a palavra trófos quer dizer alimento. Então, auto, ele próprio consegue produzir o seu próprio alimento. Atualmente, acredita-se que o primeiro ser vivo foi o que mesmo? Autótrofo. Então, atualmente, essa daí já ganhou mais força. Como é que se conseguiu, então? Devido à instabilidade do planeta, esses órgãos, né, esses organismos conseguiram sobreviver e estiveram nos locais mais protegidos, como fontes termais, submarinos dos mares primitivos. Em outras palavras, seria o seguinte: esse determinado primeiro ser vivo, ele tirava a sua energia exatamente utilizando também um pouco desse determinado calor, né, dessas determinadas fontes termais. Então, com isso daí, mais as reações, conseguia o que mesmo sobreviver. Então, esse determinado indivíduo, ele conseguia fazer o que mesmo? Determinadas reações químicas
através dessas reações químicas, conseguiu que mesmo sobreviver. Na realidade, ele é chamado litoquímio autotrófico. Lito quer dizer terra, químio, reações químicas, autotrófico. Ele é um autótrofo, porque o que mesmo dependia da terra, reações químicas existentes ali. Então ele obtinha muito calor também dessas fontes termais. E várias substâncias dessas fontes termais ele conseguia o que mesmo captar, originando-se então assim o primeiro ser vivo. Né? Essa determinada hipótese autotrófica, né, ele sugere o que mesmo? Com ambiente mais extremos, nutrindo-se a partir das reações das substâncias inorgânicas de algumas arcae. Quem que são as arcae? Chamadas arqueobactérias. As arcae são aquelas bactérias que vivem em condições extremas. Extremo o que mesmo? Em temperatura, que então são as termófilas, são aquelas que vivem em condições extremas de metano, metanófilas, são aquelas que vivem o que mesmo? Em grande quantidade de acidez, acidófilas, etc. Então, essas determinadas bactérias arcae, então elas faziam o que mesmo através de uma reação de quimiossíntese. Então, elas tinham condições de viver em condições extremas. Então, os primeiros seres vivos, ele começa a sua reação, a sua vida, a retirar energia através de um processo fermentativo. Lembrando vocês que fermentação, ele é um processo na ausência do oxigênio. Então, na ausência de oxigênio, por quê? Porque a atmosfera primitiva ainda não tinha os seres clorofilados. Por não ter os seres clorofilados, então, ela começa a tirar a sua energia através do processo fermentativo na ausência de oxigênio, isto é um processo anaeróbico. Depois que aparece isso daí, é que vão surgir os primeiros seres vivos fotossintéticos. Então, a partir do momento que existe uma fotossíntese, já inicia-se a produção de oxigênio. Então, somente a partir do momento que aparece, então, o oxigênio, é que vão aparecer os seres aeróbicos. O que quer dizer isso daí? Aparecem os seres que se utilizam-se do oxigênio como, né, para fazer a fosforilação oxidativa, isto é, a produção de energia, que é o ATP. Por que nós respiramos? Nós respiramos para liberar o quê? Energia. Nada mais é do que um processo, né, de produção de ATP, que é uma fosforilação oxidativa, que significa liberação de ATP num processo na presença do oxigênio. Somente, então, ultimamente, após então o processo fotossintético, é que aparecem os seres que mesmo já heterotróficos. Quem que são os heterótrofos ou heterotróficos? São aqueles que necessitam de uma matéria orgânica para que ele possa, o que mesmo, se alimentar, porque ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Muito bem, agora eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma coisa mais recente, que tem se criado ultimamente, nessas últimas décadas, sobre a hipótese do mundo do RNA. Então, o primeiro ser vivo, né, ele já diz que deveria ser o que mesmo? O primeiro ser vivo deveria ter como material genético o seu RNA. Essa hipótese propõe que o RNA foi a primeira forma de vida. O RNA foi a primeira forma de vida na Terra, desenvolvendo posteriormente uma determinada membraninha ao seu redor, convertendo-se assim numa primeira célula chamada procariótica. Ele supõe que antes das células modernas, a célula moderna tem o DNA, que o RNA era o material genético e ele era que catalisava as reações químicas na célula primitiva. Então, hoje em dia nós temos provas exatamente que o RNA, ele consegue tem até a função que mesmo de enzimas. Então, veja só, a primeira célula então, né, o primeiro elemento que se forma é o RNA, ácido ribonucleico. Esse daí é uma determinada matéria orgânica, ele é constituído de nucleotídeo. O nucleotídeo é o conjunto de fosfato, pentose mais base nitrogenada. E aí o que acontece? Um RNA, como é o caso a ribosima, catalisa a sua autoduplicação, a sua autorreplicação ou duplicação. Então veja que você tinha um determinado RNA, esse próprio RNA
né, que era constituído que mesmo de ribosoma, ele tinha capacidade de fazer a autoduplicação desse RNA. E essa determinada autoduplicação desse determinado RNA se conseguia se fabricar as proteínas. Lembrando vocês que é o RNA, primeiro o DNA, produz RNA para produzir proteína. Todas as proteínas são fabricadas dependentes do RNA. Mas lá para trás, como o primeiro ser vivo não existia DNA, o primeiro ser vivo tinha RNA, ele tinha capacidade autoduplicativa, ele tinha a capacidade de fazer o que mesmo? Fazer essa determinada síntese de proteína. E aí o que aconteceu? Então esse RNA começou-se a codificar as proteínas com aquela determinada enzima, ribosoma, ele consegue produzir o que mesmo? O DNA. A partir do momento que tem esse DNA, né? E também as proteínas que ele conseguiu fabricar, e aí começou o que mesmo? As proteínas começaram a catalisar as atividades celulares. Lembrando você, quem são essas proteínas? São as enzimas que nós conhecemos hoje em dia. Veja que o RNA já tinha esse poder, né? Essa ribosoma já tinha essa determinada capacidade. Então observem lá, a primeira molécula informacional foi o RNA. O RNA, ele se tornou o que? Replicante, tinha capacidade de autoduplicação e tinha capacidade de catalisar reações químicas, né? E aí ele conseguiu fabricar o que mesmo? Proteínas, forma-se então a primeira protocélula. Essa determinada protocélula teve a capacidade agora de produzir o que? A produção de síntese de proteínas. Então o RNA dependente. Depois que se tem isso daqui, foi possível a evolução então que mesmo de um DNA. Né? Então seria o seguinte, o RNA tinha uma capacidade autoduplicativa, e aí então ele vai produzir o que mesmo? Duplicar esse RNA, e aí ele consegue fazer as proteínas, e aí ele consegue produzir quem mesmo? O próprio DNA. O que é que nós temos hoje em dia na célula? O DNA é que produz o RNA, que vai produzir a proteína. Portanto, essa determinada hipótese que nós temos agora, com relação ao mundo do RNA, nós temos aqui exatamente Sutherland, né? E seus colegas trabalharam com algum determinado produto químico aqui, ó. Por exemplo, né? Só que diferente daquela hipótese ferotrófica. Veja vocês que eles trabalharam o que mesmo, né? Então, esse camaradinho, esse autor aqui, seus colegas, decidiram trabalhar com alguns produtos químicos para ver que poderia encontrar essa rota do RNA. Então, para verificar se tinha condições de fabricar um RNA. O que é que eles fizeram então? Colocaram cianeto de hidrogênio, que na época se tinha em grande quantidade, sulfeto de hidrogênio, né? E tinha-se o que mesmo? Radiações ultravioletas. Veja só o que ele diz então. As condições que produzem precursores de ácidos nucleicos também pode criar as matérias-primas necessárias para fazer aminoácidos naturais e também lipídios. Então, com essa substância, seria possível de produzir não só proteínas, mas RNA e outras coisas mais. Tá? Muito bem. Com relação à origem da vida, essas são as partes mais importantes. Muito bem, então agora nós vamos verificar essa determinada evolução. A partir do momento que originam os seres vivos, se voltarmos ao passado, nós vamos verificar que o homem houve uma determinada evolução. Então é isso agora a nossa aula. O que seria então a evolução? A evolução nada mais é do que um processo na qual ocorrem mudanças ou transformações nos seres vivos, ao longo dos tempos dando origem a novas espécies. Nós vamos verificar que é possível a gente verificar essas novas espécies. Como é que nós vamos verificar? As coisas muito simples. Nós temos então na evolução essas três teorias, né, que nós temos aí. A primeira teoria foi de Lamarck, depois veio de Darwin, e a mais moderna, né, que nós adotamos, que nada mais é neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, muito bem. Lamarck, o que é que ele dizia? Ele dizia que o ambiente é que vai causar a transformação. Enquanto que Darwin não. Ele falava que apenas o ambiente selecionava os seres vivos. Então, como é que seria de Lamarck? Lamarck dizia o seguinte em relação à girafa.
Antigamente, tinha-se girafa de pescoço curto. Como ela precisava comer, como a girafa come as pontas das árvores, ela iria comendo aos pouquinhos aquela ponta das árvores, vai comendo, e ela esticava mais seu pescoço. Essa característica ela transmitia ao seu descendente. Veja, o que era que ele usava, que lei do uso? Significa aquele esforço constante para comer a ponta das árvores. Então, quanto mais ela esforçava, ela o que me esticava o seu pescoço. E essa característica era transmitida ao seu descendente. Então, à medida que ela esforçava, ela iria o que mesmo? Aumentando esse pescoço, vai aumentando, até que finalmente nós tenhamos o pescoço, né? A girafa teria o pescoço comprido. Muito bem. Da mesma maneira, nós poderíamos colocar o seguinte: bagres em grutas, eles são cegos. De acordo com a teoria de Lamarck, ele dizia o seguinte: quando se formou a gruta, tinha-se bagres, né? Bagres com visão. Depois, o que aconteceu? Em virtude das grutas serem um ambiente escuro, esses determinados bagres foram perdendo a visão, então é o desuso. Então ela foi perdendo aos pouquinhos essa determinada visão, e hoje em dia tem-se os bagres, o que mesmo? Cego. Então, na realidade, é chamada lei do uso e desuso. Significa, quanto mais você usa, mais se desenvolve. Quanto menos se usa, menos se desenvolve. E essa determinada característica era transmitida aos seus descendentes. Tudo bem? Essa determinada teoria foi contestada por Darwin. Lembrando vocês que na época da Revolução Industrial, a briga era entre França e a Inglaterra. Lamarck era francês, Darwin era o que mesmo? O inglês. Então, Charles Darwin, né? Ele vai propor a teoria da seleção natural. O que é que Darwin disse, né? Lamarck primeiramente falou que a girafa era pescoço curto e foi o que mesmo? Usando até que chegou a ter pescoço comprido. Darwin já diz diferente. Antigamente tinha-se girafa de pescoço longo e pescoço curto. O próprio ambiente vai selecionar. Aquela de pescoço curto não conseguia se alimentar das pontas das árvores. Então, ela por si só, o ambiente seleciona. Isto acabava morrendo por falta de alimento. Enquanto que a girafa de pescoço comprido, ela permaneceu no ambiente. Então, existe uma diferença entre os dois. Então, lembrando vocês que, no caso de Lamarck, ele diz que o pescoço foi aumentando. Né? Esse daqui não, apenas selecionou. Essa determinada teoria que é a mais aceita, que nós vamos mostrar para você. Então, nós vamos mostrar aqui o que é que aconteceu, o chamado melanismo industrial. Nesse determinado melanismo industrial, antes da Revolução Industrial, existia um determinado parque de Londres, onde a casca da árvore, o tronco dela, não tinha sujeira, não tinha fuligem, não tinha poluição. Então as mariposas eram o que mesmo? Tinha as mariposas claras e as mariposas de cor escuras. Em virtude desses determinados troncos serem um pouco mais claros, e ela se confundia com grande quantidade de líquens ali, aquelas de cores escuras os pássaros pegavam. Então, naturalmente, havia houve uma diminuição da quantidade de mariposa escura e a clara tinha em grande quantidade. Após a Revolução Industrial, aqueles troncos daquelas árvores já ficaram mais escuros, mais sujos. E aí o que aconteceu? A mariposa, que era de cor escura, passou a predominar, porque os pássaros agora pegavam aquela mais clara. Por quê? Porque ela se tornava mais visível. Veja vocês, por exemplo, antes da Revolução Industrial, olhe esse tronco e observe bem essa determinada mariposa. Dificilmente um determinado pássaro iria enxergar. Depois, com a Revolução Industrial, esse determinado tronco ficou dessa cor, então ela ficou muito visível. Então, naturalmente, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o que mesmo? As mariposas de cores claras, enquanto as escuras eram baixas.
Com a Revolução Industrial, naturalmente passamos a ter maior quantidade de mariposas de cores escuras, entretanto, as mariposas de cores claras, elas ficaram o que mesmo em menor quantidade. Mas o que é isso daí? Questão de seleção. O que quer dizer seleção? Os pássaros, né, têm maior oportunidade e enxergam mais aquelas onde se torna mais visível. Então foi isso que aconteceu. Veja vocês também aqui no caso, por exemplo, de antibiótico e bactéria. É um caso de seleção natural. Lembrando vocês um detalhe, tá? Não é o antibiótico que vai fazer a mutação da bactéria. Quero deixar bem claro isso daí. Na realidade, a mutação da bactéria aconteceu anteriormente. Mas com o uso do antibiótico, ela apenas vai selecionar aquelas que são mais resistentes. Vejam, vai selecionar, uma seleção natural. Então vejam só, nós temos essa determinada bactéria aqui. Essa bactéria é a princípio. Aí as bactérias têm uma velocidade de reprodução muito grande. Então a sua reprodução vai dar origem aqui mesmo com algumas bactérias com mutação, que seriam essas já de cores já amarelinha aqui. Então essas aqui já possuem determinadas mutações. O que é que acontece? Quando eu introduzo o antibiótico, esse antibiótico é sensível a essa bactéria inicial. Então a hora que eu introduzi o antibiótico, eu acabo matando todas essas bactérias e essas, antes do uso do antibiótico, ela já tinha acontecido uma mutação. E essa mutação deixou-a resistente àquele determinado antibiótico. Não necessariamente todas elas vão fazer o que mesmo? Vão fazer o que? A seleção. E aí o que acontece? A bactéria mais resistente, ela vai o que mesmo? Permanecer por mais tempos aí. Tá? Essa daqui é a teoria nova, a teoria chamada sintética da evolução. Então observe só lá, também conhecida por neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Nessa determinada teoria, então, para que haja formação de nova espécie, ou seja, essa determinada formação de espécie, primeiro acontece a mutação. Essa mutação pode ser gênica, pode ser cromossômica, etc. Tá? E aí nós temos a mutação que seria a recombinação gênica. Não é uma mutação. A recombinação gênica nada mais é do que o crossing over. Ela acontece na prófase 1 da meiose. Muito bem. Essa daqui nada mais é do que genética. Então esses dois são os fatores genéticos. A partir do momento que houve uma determinada mutação, existe uma seleção natural. Isto é, aquelas mutações ou recombinações que não se adaptam ao meio, elas serão o que mesmo? Selecionadas. A partir do momento que ela é selecionada, então ela vai permanecer naquele ambiente. E aí o que é que pode levar? Pode levar a uma migração dessa determinada espécie para outras regiões, onde as mutações e recombinações são diferentes, levando-se, portanto, que mesmo as novas seleções naturais, né? Levando-se o que mesmo uma determinada oscilação gênica, isto é, a frequência dos genes vão se mudando. E finalmente nós temos um isolamento reprodutivo. Nós vamos mostrar para você o seguinte, nós vamos pegar, para você entender, que fica mais fácil, é o seguinte. Nós temos um pai normal, uma mãe normal. Pode nascer uma criança com síndrome de Down? Pode. Tá? Muito bem. Então observe bem que geralmente o que acontece com uma pessoa com síndrome de Down? Geralmente ela não deixa filhos. Por quê? Porque vai existir uma seleção natural. Porque na realidade, né, dificilmente ele vai ter isso daí. Então, portanto, é uma das formas que nós poderíamos o que mesmo fazer essa seleção aqui, ó. Né? Todos os seres vivos têm a sua seleção natural, tem as mutações, recombinação, porque ele tem o DNA. Isso daí que vai levar a novas variação de espécies e tal. A partir do momento que ele migra, então essas mutações e recombinações são diferentes, né? Até que finalmente nós tenhamos o isolamento reprodutivo.